Vamos lá, pessoal. Essa aula a gente vai falar sobre as pteridófitas e as gimnospermas. Vamos falar algumas características evolutivas delas, tá? E a reprodução também. Então, nessa imagem aqui, a gente vê uma pteridófita e aqui embaixo também uma outra pteridófita. Vamos lá. Aqui é uma samambaia e aqui é uma avenca, tá? E as gimnospermas dessa imagem é aqui, ó, a araucária, e elas fazem uma floresta muito bonita lá no sul do Brasil, tá? E os pinheiros também são belas árvores. E nessa imagem aqui nós estamos vendo os estróbilos ou cones, né, que são órgãos sexuais das gimnospermas. Vamos lá. As pteridófitas. As pteridófitas sendo representadas nessa imagem aqui, que é óbvio que eu coloquei essa imagem para a gente perder aquela ideia de que toda pteridófita, né, é apenas uma samambaia. Não, não, não. Elas crescem, elas podem crescer. Então nós temos várias espécies. Nós temos essa espécie aqui que dá o xaxim. Lembra o xaxim que a gente coloca as plantinhas? Então está proibido quando ela é retirada de uma pteridófita. Essa Dicksonia, tá? Então, o xaxim é a parte do caule. Então, quando você retira essa parte do caule, você mata a planta. Então, não é legal. Estava acabando com uma biodiversidade, tá, de uma determinada região. E qual é a semelhança das pteridófitas com as briófitas? As duas dependem da água para se reproduzir, né, como já foi comentado na aula anterior. E uma característica nova, o que a gente fala uma característica evolutiva, né, das pteridófitas. Elas possuem sistema vascular. Caraca, o que são sistemas vasculares? São os canais que vão levar sais minerais, água e também podem, né, já que a gente tem dois tipos de vasos, sistemas vasculares, podem levar também a glicose que é produzida lá nas folhas através da fotossíntese. Tá? E qual é a diferença aqui, ó, da briófita? Novamente aqui, a briófita ela tem o seu corpo já maduro, adulto, a gente vai chamar de gametófito, tá bom? Então essa estrutura ela vai produzir gametas, tá? Ela vai produzir gametas. E já as pteridófitas elas possuem um corpo adulto que a gente chama de esporófito. Então isso daqui que produz esporos, tá? Tem que decorar essa parte para diferenciar a fase gametófita da fase esporófita. Então nós temos aqui um exemplo, né, de uma samambaia bonitinha e aqui de uma avenca, tá? E aqui a gente tem uma folha da pteridófita, né, onde que a gente está vendo aqui uns pontinhos, tá legal? Uns pontinhos que aqui dentro essa estrutura a gente vai chamar de soro, tá? Mas dentro dessas estruturas, desses soros, a gente vai ter os esporos. Lembra que eu falei que a pteridófita ela tem a fase mais duradoura, tá? Como esporófita. Então, ela vai produzir esporos, fase esporófita, tá? E como é que é o corpo dessa pteridófita? Nós temos aqui o rizoma ou caule. Rizoma é quando o caule está subterrâneo, tá bom? Igualzinho a banana, tá? Que a gente acha que o caule é aquela parte, né, que sai, né? Aquilo não, que aquilo que sai da banana do solo é a folha dela, tá? Por isso que a gente corta essa folha e não mata, porque o caule está lá embaixo. Aqui nós temos as folhas, tá? Os soros, lembra que eu falei lá, aqueles pontinhos marrons, tá? Báculo, isso aqui é a folha jovem que ela está crescendo, tá? E temos as raízes. Lembra que nas briófitas a gente não tinha raiz, folha nem caule, tá? Então aqui, ó, quais são esses vasos condutores? Nós temos o xilema e o floema. Xilema leva água e sais minerais, floema carboidratos, tá? Que carboidratos, como vocês sabem, é a glicose,
né, que é produzida, né, no final da fotossíntese. Então, a reprodução das pteridófitas. Nós temos aqui, ó, uma samambaia, que a gente sempre usa esse exemplo, tá? Que é da samambaia. A gente tem aqui uma samambaia já adulta, então isso aqui é um esporófito, tá bom? E quando há formação dos soros, ocorre a liberação dos esporos. Esses esporos eles caem no chão e vão formar aqui, ó, o prótalo. Parece até um coraçãozinho, né? O prótalo. E tem uma região aqui que vão se transformar em gametas e nessa outra região também se transformarão em gametas. Olha só. Olha essa região aqui mais no altinho, onde eu estou passando o mouse, está produzindo gametas. E aqui também. Mas só que são gametas diferenciados. Nessa região nós temos a formação do gameta feminino, que é a oosfera. Tem que saber esse nome. Oosfera. E também essa aqui é a região masculina, onde que você vai ter a produção do gameta masculino, que é chamado de anterozoide. Com a água, esses anterozoides eles vão se deslocar até a oosfera, beleza? Por isso que é necessária a água. Aí você tem a fertilização. Fertilizou, agora vai ser desenvolvido aqui um novo organismo, tá? Uma nova planta, e assim o ciclo da vida continua. Olha a guarda do leão aí, tá? Então lembrando aqui, ó, fase duradoura das pteridófitas é esporófita e precisa de água. Então só coloquei essa característica aqui para vocês verem, tá? Vasos condutores, pteridófita possui raiz, possui caule, possui folha, possui semente, ausente, não possui, só no próximo grupo. Flores, ausente. Frutos, ausente. Dependência da água, presente. Fase duradoura, excelente característica para diferenciar de dois tipos de planta, tá? Pteridófita gametófita, não, priófita gametófita e pteridófita esporófita. Então vamos lá para as gimnospermas agora. Qual é a característica evolutiva desse grupo? A reprodução não precisa mais de água. Ufa, evoluiu bastante, né? E produz semente, tá? Então é uma estrutura protetora para que ela consiga durar mais tempo no solo e germinar em momentos mais propícios, tá? Pode faltar água, então com essa semente ela pode resistir mais a essas intempéries. Então nós temos aqui a organização do corpo. Não possui fruto, ainda não é esse órgão. Então tem alguns pesquisadores que dizem que esse estróbilo aqui, ó, tá vendo? Esse estróbilo aqui é o fruto. Mas nos livros que a gente está utilizando, eles falam que não possui fruto, beleza? Então, em questão de vestibular, não possui fruto. Esses estróbilos eles podem ser masculino ou feminino, tá? E possui folhas aciculadas. Olha só essa folha aqui, parece até uma agulha, ó. Tá? Que você coloca a mão, às vezes pode até machucar, pisar, tá? Então tem que tomar cuidado se for uma região que possua essas plantas. Então o que acontece? Folhas aciculadas, lembra? Acicular, agulha, acicular, então ela é mais pontiaguda, tá? Então nós temos aqui exemplos, olha que lindo, cara. Araucária, isso aqui é uma árvore grande, que a gente tem aquela floresta de araucária lá no sul do Brasil, que é bonito pra caramba, né? Olha só, são plantas diferenciadas, tá? Ela gosta de regiões com mais frio. E nós temos aqui o pinheiro, tá bom? Isso aqui é uma região que não é no Brasil, tá bom? Então nós temos o pinheiro, que é onde a gente vê muito em filme e tal, e nós temos as sequoias, aquelas árvores gigantescas que tem lá nos Estados Unidos, que elas são pré-históricas. Olha só o tamanho dessa pessoa, imagina essa árvore aqui, o tamanho, né? Ela é muito alta, você precisa de equipamentos muito seguros para tentar escalar e subir lá no topo. E a reprodução aqui das gimnospermas. Vamos lá, vamos começar por aqui, né? Pela planta adulta. Então essa planta adulta, ela é uma esporófita, tá? Lembrando, tá bom? Ela é uma esporófita. Então nós vamos ter
os estróbilos ou cones masculinos e feminino. O masculino ele vai produzir os pólens, tá? Vai produzir os pólens através de divisões celulares. Aqui vocês já viram que é uma meiose, tá? E o cone feminino vai produzir a oosfera, tá? Então, quando ela produz essa estrutura, ela é o gameta feminino. Então, o pólen ele vai ser dispersado pelo ar, tá? Ele vai ser dispersado pelo ar e vai fecundar essas células aqui produzidas, essas células femininas, tá? Então, ele vai voar, né? Vai se dispersar e vai entrar no óvulo, tá bom? Então ele fecunda essas células e aí você tem o desenvolvimento de quem? Da semente, tá? Essa semente ela vai cair em um determinado solo e possivelmente vai se transformar em uma planta jovem, que a gente chama de broto, e consequentemente em uma planta adulta, o esporófito, tá bom? Então aqui a gente vê as fases, a fase gametófita e a fase, a fase esporófita e a fase gametófita aqui. A fase gametófita ela está aqui ocorrendo através dos gametas masculino, que é o pólen, e o gameta feminino, que está dentro dessa estrutura aqui, né, do estróbilo. Então nós temos aqui uma semente, olha só, nós temos o revestimento dessa semente, tá? Que a gente pode chamar de tegumento ou revestimento da semente. E nós temos essa parte aqui, ó, nutritiva, tá? O que vai nutrir o embrião conforme ele for crescendo. E aqui essa partezinha verde é o embrião. Olha aqui, ó, as sementes aqui, ó, formadas já no estróbilo feminino, tá bom? Então, só trouxe aqui esse quadro, tá? Vocês podem parar o vídeo e copiar, isso aqui é importante, tá? Eu já falei das briófitas lá atrás e da pteridófita, sempre fazendo uma comparação. E agora que eu trouxe para vocês as gimnospermas, que a gente já falou também, tá? Então vocês podem pausar e vocês podem também copiar essa parte aqui, tá? Então pessoal, um grande abraço, se cuidem, tá? E bons estudos.